Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu quero convidá-los para que juntos nós possamos meditar nas palavras do texto do Evangelho do nosso dia de hoje, e sobre este texto que traz aqui a transfiguração de Jesus, meditar sobre este tema, a identidade e missão de Jesus. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, trazendo-nos o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eu queria trazer aqui um destaque especial para os primeiros versículos deste texto, que diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, no período da doutrina, quando nós falamos com as crianças a respeito de Jesus, de sua pessoa e de sua obra, a primeira lição que vai tratar deste assunto começa com uma pergunta bem intrigante, uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo, meus amados irmãos? Essa pergunta, ela tem como objetivo convidar o aluno, bem como a cada um de nós também, a refletir sobre quem de fato Jesus Cristo é na nossa vida, e também qual é a importância que Jesus tem para nós. Ela nos convida a olharmos para toda a nossa vida, para todo o nosso viver, e ver Jesus ali presente, como nosso Senhor e como nosso Salvador. E meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos ser sinceros: como é importante para nós sabermos quem de fato Jesus Cristo é, o que Ele fez por nós, o que Ele tem para nos oferecer. Isso é tão importante que o próprio Senhor Jesus se preocupou com isso. Ele se preocupou em saber o que o povo achava que Ele era. Por isso, um pouco antes, no capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta aos discípulos o que o povo pensa dele. Ele diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser Jesus? Jesus se preocupa em saber o que o povo pensava sobre ele, quem ele era, o que esperavam dele. Meus queridos, saber quem de fato Jesus era para o povo representava para aquelas pessoas ter a esperança certa e poder esperar e receber aquilo que de fato Jesus estava oferecendo a eles. Por isso, se o povo tivesse uma visão errada de quem Jesus era, o povo também estaria colocando a sua esperança no lugar errado. Por isso é tão importante saber quem Jesus é. Assim também acontece conosco hoje. Saber de fato quem Jesus é representa para nós termos a certeza de que nós estamos de fato colocando a nossa fé e a nossa esperança em quem verdadeiramente pode nos acolher, em quem verdadeiramente pode nos ajudar nos momentos de aflição. Assim, a resposta do povo, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros ainda dizem ser Jeremias e outros profetas, mostra uma coisa muito preocupante. Mostra que o povo ainda tem dúvidas de quem de fato Jesus é.
Essa resposta do povo de Israel é muitas vezes também a nossa resposta ainda hoje. Em um mundo onde nós vivemos, onde a verdade se tornou relativa, ou seja, cada pessoa tem a sua própria verdade, e cada pessoa também tem o seu próprio Deus, fica difícil para nós confessarmos com clareza que Jesus é o nosso Salvador. Fica difícil para nós testemunharmos diante deste mundo quem de fato Jesus é. Há alguns anos atrás, mais especificamente no ano de 2005, em Porto Alegre houve uma convenção chamada Convenção Mundial dos Credos Religiosos, onde se reuniu vários credos diferentes, cristãos e não cristãos, na busca de um diálogo que os identificasse. Interessante que neste encontro tinha lá budistas, islâmicos, cristãos, entre outras denominações e religiões. E nessa convenção foi elaborado um documento que ficou decidido que cada religião tinha o seu próprio Cristo, só que com nomes diferentes. E foi assinado, inclusive, pela Igreja Católica esse documento. E dizia assim: Buda é Cristo, Alá é Cristo, Allan Kardec é Cristo, e assim por diante. Meus amados, essa decisão mostra muito bem para nós qual a dificuldade que nós enfrentamos hoje em dia ainda para podermos responder e confessar para o mundo e para nós mesmos quem é Jesus. Mas, meus queridos, o nosso Salvador conhece o coração do povo. Ele conhece suas dificuldades. Ele sabe que o povo precisa ser guiado até Ele e reconhecer nele o Salvador e Senhor que Jesus é. Por isso, Jesus retoma a sua pergunta. E agora ele não dirige mais ao povo, mas aos próprios discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Quem diz ser eu? Para vocês, meus discípulos, quem é Jesus? Bom, se o povo tem dúvidas de quem Jesus é, os discípulos, aqueles que estavam próximos dele, e por meio de quem a mensagem do Evangelho, do amor de Deus seria anunciado ao mundo, estes não podem ter dúvidas. Por isso que é nesta convicção que Pedro ele vai confessar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, a confissão de Pedro, no entanto, ela mostra duas realidades existentes nas suas palavras. A primeira é que muitas vezes nós até confessamos com Pedro: Tu és o Cristo. Mas quando nós somos confrontados como os discípulos, com a loucura da mensagem da cruz, da morte de Jesus, nós também acabamos como aqueles homens, não compreendendo o que a nossa confissão, que é tão bonita, que é tão forte, de fato representa para nós. Ser apenas o Cristo para Jesus não é o suficiente. Antes, ele precisa cumprir com a missão que o ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, traz consigo. E qual é esta missão, meus amados irmãos? Qual é a missão de Jesus? A de salvar a humanidade dos seus pecados. E essa missão passa pela cruz. Ela não tem outro caminho. Ela não tem atalhos. Ela não tem desvios. A obra de Jesus, para ser uma obra completa, ela tem que passar primeiro pela cruz, pelo Cristo crucificado. E é essa mensagem que é loucura para os judeus, é loucura para o mundo, para os gentios, e escândalo para os judeus. E continua hoje no nosso mundo sendo loucura e escândalo. Essa semana eu compartilhei um vídeo no grupo, acredito que a maioria de vocês leu,
assistiu esse vídeo. Isso mostra muito bem como a mensagem da cruz continua sendo loucura. Porque na cruz, meus amados irmãos, nós somos unidos como um povo. Nós somos unidos como família de Deus. E esse vídeo que eu postei justamente fala o contrário disso. Que a família não existe mais. Que Deus não existe mais. Mas o que vale é você ser o Deus de você mesmo. Você ser o dono de você mesmo. E vemos muito bem isso em frases que nós acostumamos a ouvir no dia a dia, de nossos filhos, dos alunos na escola, de pessoas na rua, de amigos no trabalho. Eu mando em mim mesmo. Ninguém manda em mim. Esse é um reflexo do pensamento moderno, do pensamento contemporâneo, que exclui Salvador, que exclui Senhor, que exclui pai, que exclui mãe da vida das pessoas. Lutero tem um ensino tão bonito a respeito dos pais, que se nós compreendêssemos este ensino, e eu postei isso lá depois, um comentário pessoal, um desabafo pessoal, Lutero vai dizer que a majestade oculta de Deus está presente na vocação de pai e de mãe. Ou seja, eu exercendo a minha vocação de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom esposo, de ser uma boa esposa, Deus está agindo através de mim para o bom governo, cuidado e consolo do mundo. E aí vem uma pessoa e diz: olha, o filho não pertence à família. Os professores, com licença professores, aqui o erro não está com vocês, mas está com a mulher que fez o projeto. Os professores agora vão ter que ensinar que o mundo foi criado por todos os deuses. Por isso que a mensagem de Cristo é loucura e escândalo. E é por isso que Jesus ele tem que mostrar não somente quem Ele é, mas qual é a sua verdadeira missão aqui neste mundo. Ao levar os discípulos para o monte, em especial Pedro, Tiago e João, e transfigurar-se, ou seja, Jesus muda a sua aparência diante daqueles homens, Jesus está revelando ali quem de fato Ele era e qual era a sua missão. Jesus ele se mostra em sua glória como o verdadeiro Deus que é aos discípulos e a nós também. Por isso o texto vai dizer, e aqui eu vou ler na linguagem de Almeida: o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus, meus amados irmãos, mostra aos discípulos que Ele de fato era o Messias, aquele que veio para salvar o povo. E salvar do quê? Essa é uma pergunta muito comum. Tá, Jesus é o Salvador, mas Ele veio nos salvar do quê? Bom, olhe a nossa volta, olhe a nossa realidade, a realidade que nós vivemos, e fale para você mesmo: será que nós não precisamos ser salvos dessa realidade? Inimizades, invejas, brigas, relacionamentos rompidos levianamente, ou seja, sem motivos aparentes que justifiquem isso. Eu tenho recebido, meus amados irmãos, praticamente 1 ou 2 ligações por semana de pessoas que eu nem conheço, que dizem assim: pastor, ore pelo meu casamento, porque está difícil. A bebida, o adultério, as drogas, tanta coisa. Bom, basta acompanhar o que foi a televisão nesse final de semana, onde a sexualidade, a moral, a ética, não tem mais valor nenhum. O que vale, eu estava lendo uma reportagem e eu achei muito perigoso isso, um monte de mulher nua dizendo assim: nu é mais gostoso. Quer dizer o quê? Eu estou livre, ninguém me prende, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu.
Olhem para a realidade. Nós trouxemos semana passada duas situações, que nos chocaram. E essas situações com certeza se repetiram durante essa semana de novo. E falem para vocês mesmos: será que nós não precisamos ser salvos desta realidade que nos cerca? Dessa realidade que nos deixa apavorados, com medos? Nós tivemos o nosso encontro com os jovens ontem. E nós tivemos, para mim, um dos momentos mais bonitos, que foi um momento de oração, onde cada um deles escreveu no papel o que eles queriam pedir. Gente, eu fiquei prestando atenção. Os nossos jovens estão com medo da realidade que eles estão vivendo. Eles estão com medo de confessar a sua fé na escola, na brincadeira, na rua, com os amigos. Os nossos jovens estão com medo. Nós estamos com medo. Nós sim precisamos ser resgatados, e Jesus vem para nos resgatar, para ser o nosso Salvador. Um comentarista bíblico, Kretschmann, ele resumiu esse momento em que Jesus é transfigurado da seguinte maneira: esta é uma prova de que Jesus era de fato verdadeiramente o Filho de Deus, assim como o apóstolo Pedro havia confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se antes essa confissão dava margem para dúvidas, agora com Jesus transfigurado, mostrando a sua face divina, não há mais dúvida. Agora de fato Pedro pode dizer: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és de fato aquele o qual Deus enviou para acolher, para perdoar, para cuidar, para salvar, para trazer ao povo uma nova realidade, para um povo que estava acostumado com uma realidade de dor, de sofrimento, de abandono, de exclusão, de viver longe de Deus por causa dos seus pecados. Jesus abre uma nova realidade, a realidade do amor, do cuidado e do perdão de Deus. Em Cristo, Deus estava acolhendo aquelas pessoas novamente em seu reino. E estava lhes declarando: vocês também, através de Jesus, agora são meus filhos amados. Meus amados irmãos, Jesus sabe que não pode haver dúvidas no coração do povo, nem dos discípulos sobre quem Ele é. Por isso, Jesus vai se revelar desta maneira tão maravilhosa. E a aparição de Moisés e Elias junto com Jesus mostra isso. Jesus mostra ao povo que Ele não é nem Moisés, nem Elias, nem os profetas como eles pensavam, mas pelo contrário, que estes homens também tiveram a sua esperança colocada sobre Jesus, e as suas vidas agora testemunham e apontam para Jesus. Diante dessa revelação tão importante, os discípulos ficaram surpresos, eles ficaram maravilhados. Eles não queriam mais voltar para o seu mundo, para a sua casa. Lógico que não, nós estamos contemplando o céu, nós estamos contemplando Jesus na sua glória divina. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos diante da glória de Deus revelada neste monte. Pedro até vai sugerir que se façam ali tendas, para que eles fiquem ali, para que eles habitem ali eternamente. No entanto, meus amados irmãos, essa manifestação de Jesus era temporária, e ela tinha como objetivo revelar aos discípulos a missão que Jesus tinha pela frente, a de tornar esta manifestação agora permanente a todas as pessoas. A transfiguração de Jesus, ela é uma antecipação do céu, da vida diante de Deus após a nossa ressurreição. Assim, para que essa visão do futuro que os discípulos tiveram se tornasse permanente, se tornasse uma esperança e a fé do povo, Jesus primeiro precisava ser crucificado, morrer, ser sepultado, ressuscitar. Essa é a caminhada de Jesus, e é por meio do caminho da cruz,
que nós agora, a partir de quarta-feira, vamos trilhar novamente no período da Quaresma, lembrar de todo o sofrimento, morte de Jesus. É por meio deste caminho, que é o caminho da cruz, mas também o caminho da ressurreição, que Jesus agora pode acolher todas as pessoas, em todos os tempos, inclusive a nós, meus irmãos. Jesus ainda hoje continua acolhendo cada um de nós, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas dores, em meio aos nossos sofrimentos, em meio à dura realidade que nos cerca. Jesus continua nos acolhendo e oferece para nós a vida eterna na presença gloriosa de Deus. E para que não haja dúvidas, meus amados irmãos, que Jesus de fato é o Salvador, agora uma voz do céu, a voz do Pai confirma aquilo que os discípulos estavam vendo com seus olhos. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Este é de fato aquele que eu enviei para cuidar de vocês, para oferecer a vocês todo o cuidado que vocês necessitam. A Ele ouvi. Abram seus ouvidos, abram os seus corações, abram as suas mentes e vejam a mensagem, a boa notícia que Jesus veio trazer para vocês. E que boa notícia é essa, meus amados irmãos? A boa notícia do perdão, a boa notícia da salvação, a boa notícia da vida junto com Deus. E é diante dessa boa notícia que vocês agora vão encontrar tudo aquilo que vocês procuram e necessitam. E o que é que nós mais necessitamos nesse mundo? Paz, alívio para as nossas dores, a certeza de que Deus não nos abandonou, não nos deixa só quando sofremos ou quando passamos por uma situação difícil, quando temos que enfrentar muitas adversidades na nossa vida, seja ela nos nossos relacionamentos, seja ela na nossa saúde, seja ela até mesmo problema financeiro. Não que Jesus dê dinheiro para as pessoas, não é esse o ensino, tá? Este ensino é errado, já vou dizendo logo. Qualquer um que pregar que Jesus dá dinheiro, dá 100 para que Jesus te dê 200, esse é um falso ensino, ponto. O que Jesus vem é cuidar de nós, dos nossos medos, das nossas angústias. Vem cuidar de nós, meus amados irmãos. Vem estar ao nosso lado quando nós sofremos, quando nós choramos a perda de um ente querido, quando nós passamos por momentos de dúvidas na nossa vida. Nós podemos até querer ficar sozinhos, mas Deus não deixa. Deus fica ao nosso lado sempre. Assim, meus amados irmãos, ao mesmo tempo que Jesus revela a sua glória na transfiguração como Filho de Deus, Ele também nos mostra o quanto nos ama, deixando a glória dos céus para estar conosco, para se fazer um igual a nós e nos trazer consolo para as nossas consciências, alívio para as nossas dores, e a certeza da vida com Deus, já aqui neste mundo. Nos cuidados que Jesus oferece ao povo, curando, perdoando, amando, cuidados esses que vão ser revelados também no céu, na eternidade. Jesus estende esses cuidados para nós, nos dando a certeza de que Ele está conosco hoje e estará conosco na eternidade também. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Nós podemos muitas vezes ficar em dúvidas diante dessa pergunta, ainda mais se nós somos confrontados no nosso dia a dia com ela. Mas Jesus, meus amados, que nos ama, Ele nos ajuda a encontrar a resposta certa para essa pergunta. E é diante dessa resposta de Jesus, da certeza de quem Ele é e qual é a sua missão, Ele é o nosso Salvador e veio a este mundo para nos resgatar, para nos salvar, que nós agora podemos estufar os nossos peitos e confessar sem medo, sem convicção: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é meu Senhor,
pois me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. E assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a paz de Deus, que